É afetividade. Afetividade. Só a Ave Maria entregar nosso coração, desejando aprender também de Maria, de Cristo, essa afetividade nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, vamos lá. A afetividade. É interessante que no celeiro, eu já dei também informação para celeiro durante 3 meses lá na Cione, né? E era essa mesma ordem que está dando nesse tempo. Isso há 4 anos atrás, né? E eu me pergunto assim, por que afetividade, né? Porque o ser humano tem 5 áreas principais, que é a inteligência, a vontade, a memória, a imaginação e a afetividade. São as áreas principais. Tem outras, né? A corporeidade, que é o corpo, né? São áreas do ser humano. Vamos tentar repetir para a gente memorizar. A memória, a imaginação, a afetividade, a vontade, a inteligência e a corporeidade. Corporeidade é o nosso corpo, né? O nome já diz. Então, dentro da afetividade, ela vai ter também algumas subdivisões. É uma forma de falar. Não é que dentro de nós está tudo misturado, entendeu? A gente vai dividir só para melhor entender, ok? Como essas outras 5, elas também interligadas, uma a outra também. Que está dentro de nós, somos nós, né? Então, a afetividade, ela vai tendo essa... A EMI fala de gavetas, né? Até tem empregadores que falam assim, a afetividade não é gavetas. Não sei se é porque ouviram a EMI falar e querem rebater, eu acho que não. Mas a EMI não afirma que é gaveta. Ela diz que ela vai subdividir, ela vai usar essa dinâmica da gaveta. Não é que cada um está no seu cantinho e não se mistura. Não, não é assim. Então ela vai explicando. A afetividade tem os sentimentos, as emoções, o estado de ânimo, eu vou repetir, tá? A paixão, as paixões e os afetos, os sentimentos, as emoções, o estado de ânimo e os afetos e as paixões. São as 5 partes da afetividade. Como se dá em nós a afetividade? O que seriam os sentimentos? Deu para notar os 5? Paixões e os afetos. Então, o que seriam os sentimentos? A palavra sentimento pode trocar também por senso. O sentimento está muito ligado ao valor. Tipo, eu tenho um valor que eu aprendi da minha família de justiça. Sou uma pessoa que gosta de tudo de forma muito justa, de forma honesta, então eu tenho um sentimento de quê? De justiça. Eu fui educado a ser uma pessoa misericordiosa, então eu tenho um sentimento de misericórdia. Não que a misericórdia se resume no sentimento, mas ela é também uma expressão, entenderam? Ela também se revela nos sentimentos, a misericórdia. E por aí a gente poderia falar várias coisas que a pessoa recebeu como valor, os sentimentos. É algo que você recebe, não é algo que surge de uma vez. É um valor adquirido também, entenderam? No decorrer da sua história. Então é algo que dura mais um pouco, o sentimento. A emoção, ela é algo mais momentâneo. Eu chego aqui e falo, Daniela, ela tomou um susto. Então, aquele susto foi uma emoção, porque é algo bem repentino. Você fala assim, tua mãe morreu. A pessoa cai desmaiada, foi o quê? Uma emoção. Não boa, né? Porque a pessoa chegar e falar, ei... É um tipo de reação que a pessoa tem, né? Fazer igual a história, o homem falou assim, né? Ei, cara, a blusa da tua mãe caiu do 10º andar.
a blusa. Você fala, não tem problema não, mas a tua mãe é dentro. Aí complica, né? É uma forma muito ruim de dar notícia de morte, né? Vamos lá, então as emoções é algo mais repentino. O susto é uma emoção, às vezes o medo, se ele é só momentâneo, né? É uma emoção. Uma alegria eufórica, aquela euforia, né? Você recebe, por exemplo, um aniversário surpresa, né? Ou aquele presente que você esperava tanto, mas achava que nunca vinha, né? E você recebe. Então você sente aquela emoção enorme, aquela alegria, né? Que se demonstra na euforia. Então isso são as emoções. Já o estado de ânimo é o nosso humor, que pode ser o bom humor ou o mau humor, é mais ligado ao temperamento. A gente já nasce com ele, tipo a criança. Tem criança que com 6 meses, 1 mês você já percebe. Tem criança que é mais alegrezinha, gugu dadá e ela ri, outras com a cara bem ruim, né? E vai crescendo assim. Aí você fala, o meninozinho enjoado, né? Mas é porque é o estado de ânimo dele que é mais fechado, que é um pouco mais retraído, mais sério. Já outras crianças já são mais alegres. Não é que a criança de 1 semana está traumatizada com alguma coisa ainda não, entendeu? Embora possa vir traumas da gestação. Mas não é que é isso. O estado de ânimo é como se fosse esse temperamento da pessoa. Entenderam? Tem pessoas que são mais tímidas, né? Ela pode até fazer tantas coisas para a timidez, mas ela permanece tímida. Por exemplo, eu sou tímido. Embora eu tente superar nas pregações, mas eu sou muito tímido. E quando eu estou nos cantos, as pessoas percebem, vale, tá tímido, entendeu? Aí eu fico mais vergonha ainda. Então, é um estado de ânimo da pessoa. Já outros já são muito extrovertidos, né? Aí tem que diferenciar se a pessoa de fato é assim ou se são coisas da história dela. Porque há pessoas, por exemplo, que não são tímidas no seu estado de ânimo, mas a sua história fez ele ficar retraído. Ele se acha burro, ele se acha feio, aquelas posturas de inferioridade, entendeu? Complexos, né? Ou complexo de superioridade. E isso atrapalha muito o estado de ânimo da pessoa, de se expressar. Ou pessoas que se expressam demais, elas se metem em tudo, né? Toda conversa ela se mexe no meio, ela ri de tudo, não sabe a hora de brincar, de não brincar. Às vezes ela tem um temperamento alegre, divertido, porém ela não sabe equilibrar aquilo, vira algo desequilibrado, entenderam? Ela é incômoda, ela não sabe os momentos de brincar, né? Chega no velório e vai brincar com alguém que tá... alguém que perdeu o namorado fica brincando, né? Essas situações meio inconvenientes. Então o estado de ânimo é ligado mais ao temperamento da pessoa, como ela se comporta, né? Entendido até aqui? A outra seria as paixões. Eu não seria a palavra que eu uso, porque me deu um branco. E eu procurei e não achei a palavra certa. Mas as paixões é como se fosse essa força que nos orienta a fixar-se em algo. Por exemplo, eu me apaixono por biologia. Então eu me fixo naquilo e dou o melhor de mim. Eu me apaixono por alguém, então a minha meta é conquistá-la, fazer o bem para ela. Eu me apaixono por música, então eu vou procurar ser um bom músico, dar o melhor para aprender o máximo possível. Então, todos esses que eu falei, dentro da afetividade, ela não é nem imoral, algo ruim, nem é moral, algo bom. Nem é moralmente mal, nem moralmente bom. Não sei se você está me entendendo. Essas coisas podem ser boas ou más. Depende como você as conduz, entendeu? Tipo, eu sinto alegria, isso é mal ou é bom? Depende. Se eu sinto alegria no velório em todo mundo, é mal. Se eu sinto alegria em ver alguém perder o emprego, essa alegria, ela é má. Se eu sinto uma tristeza porque alguém tá bem, prega melhor do que eu, porque alguém canta melhor do que eu, porque alguém conquistou mais espaço do que eu na empresa. Se eu sinto mal, ou triste por isso. Então, os sentimentos, as emoções, as paixões, os afetos, eles não são bons nem maus. Depende de como você os usa, os canaliza. Entenderam?
Aí isso é chamado amoral. Nem é imoral, nem é moral. É amoral. É como se fosse, entre aspas, um estado neutro, né? Depende de como você vai usar. Tipo, essa faca, ela é boa ou é má? Depende de como eu uso. Eu posso cortar o frango ou cortar o pescoço de alguém, né? Então, se eu corto o pescoço de alguém, eu entendo que é mal, né? Ou vocês acham que é legal? Se for, eu trago já uma faca aqui. Brincadeira. É, né? O bichinho chegou agora, cansadíssimo. Ofertado. Vamos lá. Então, esses são as paixões. Então, a paixão. A gente tem uma ideia de paixão algo ruim, né? Entenda. O Beethoven, ele teve paixão pela música. Mozart, sim ou não? Estou dando um nome assim bem complicado, né? Tipo, Roberto Carlos, ele tem paixão pela música, Roberto Carlos? Então, tipo assim, quem tem paixões por descobertas científicas, é uma paixão boa, sim ou não? Se ele faz para o bem aquilo? Teve vários cientistas que deixaram a sua vida comum, nem se casaram para se dedicar a invenções, a descoberta de vacinas para a cura de doenças, né? Há músicas que hoje tá na humanidade toda assim boas, né? Belas. Então a paixão, ela é algo bom se eu uso de forma boa. E se eu uso de forma desordenada é algo ruim, entenderam? Se eu me apaixonar pela mulher do outro e me fixar nela, se eu me apaixonar, sei lá, eu quero uma coisa e de qualquer jeito eu quero conseguir. E eu não meço os esforços. Embora eu pise a tudo e a todos. É uma paixão desordenada, entenderam? Então, se eu me apaixono por alguém, o que eu devo fazer? Eu devo ordenar em Deus essa paixão. Entenderam? Então, dizer que eu estou apaixonado não é nem o mal. Um casal de namorados está apaixonado? Está. Mas aquela paixão vai amadurecendo e vai se tornando, de fato, amor em atos concretos, né? Mas e tem que haver esse processo de paixão. Se não existe, é estranho, né? Não é gente, não, né? Que não tem paixão, que história é essa? Entenderam? E a paixão é como se fosse essa chama, né? Que dá gozo, dá prazer você fazer aquilo. Entenderam? A pessoa pega um violão e fica com aquele... A gente fala no Ceará aquele verme, né? De até aprender alguma nota, alguma coisa do tipo. Por aí vai. Pessoas que hoje são grandes doutores, como Bento XVI. O Papa Emérito, ele tem 5 doutorados. 5 doutorados. Bento XVI. Um homem desse, ele teve paixão pelo estudo ou não teve? Pela filosofia e teologia? Então, fez um bem à humanidade, sim ou não? Nesses 2 anos de pontificado? Claro que fez. Hoje ele é um dos homens mais estudados, junto com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Olha aí o nível, entenderam? Então, a paixão pelo estudo, né? Os santos que se apaixonaram pelas almas. Então, a paixão, de fato, é algo bom se você canaliza para o bem, né? E se é desordenado, claro que vai ser um destroço, né? Seja em qual for. Eu me apaixono por tal ministério, e tem que ser aquele ministério. Aí eu não me fixo no que Deus quer. Eu vou só movido pela paixão, entenderam? Pelos sentimentos, pela minha afetividade, né? Desordenada. Aí os afetos, o que seriam os afetos? Os afetos é algo mais que envolve laços familiares, laços de amizade. Eu tenho um afeto pelo meu pai, eu tenho um afeto pelo meu tio, um afeto pela minha namorada, um afeto por um amigo, entenderam? É um vínculo mais de proximidade, esse afeto, de familiar, de proximidade, entenderam? O afeto é mais nessa linha. Não é só um sentimento, tem algo mais forte que liga. São os afetos, né? Os laços. Carinho, mais ou menos um carinho. Carinho seria a palavra ideal. É um laço afetivo, né? É tipo assim, vocês sabem mais sentindo do que eu explicando. O que você sente pela sua mãe é afeto. Isso se chama afeto. O que você sente pelo seu esposo é afeto, porque é um laço de intimidade, entendeu? Aí esse laço que estreita os dois, que cria vínculos, esse laço que cria vínculos entre pessoas é chamado afeto, entendeu? No caso a paixão seria, mas aí já é outra história, porque geralmente acontece mais com quem namora, né? Mas já o afeto não, é para um amigo, é para o namorado, é para a mãe, para o pai, para um tio, para o professor. São afetos
que se dão em várias áreas, entendeu? Em várias dimensões. Entenderam mais ou menos? Então vamos lá, dessas 5 áreas que eu falei, há 2 que o demônio não mexe, que é a vontade e a inteligência. A não ser que eu, livremente, pela minha vontade, eu dê abertura para o demônio agir. Se eu vou lá, me consagro a Satanás, faço um pacto de sangue, ou se eu vou procurar uma festa, bebedeira, orgias, sei lá, coisas do mundo mesmo, de forma bem pagã. Eu estou usando a minha vontade para ofertá-la ao demônio, entendeu? Ofertar ao mundo, ao pecado. Então, eu estou dando a abertura a ele. Mas a minha vontade o demônio não toca. Santa Teresa fala o seguinte, que nem todo o inferno junto, ele é capaz de fazer uma alma cometer um só pecado venial. Ela não fala de mortal, fala de venial. Então, se falar assim, eu pequei porque o demônio foi mais forte do que eu, você deixou ele ser mais forte, entenderam? Você não usou as armas, não invocou Deus, você se entregou logo ao pecado. Aí, repito, 1 Coríntios 10:13 fala que nós devemos lutar até o sangue. Lutar até o sangue simboliza você lutar com todas as suas forças e contar com a graça de Deus, entendeu? Contra o pecado, né? 1 Coríntios 10:13. Então, na vontade o demônio não mexe, a não ser que a gente permita, nem na inteligência. São 2 áreas. 3 áreas que o demônio mexe e bagunça adoidado. A imaginação, a afetividade e a memória. Exemplos bem claros que o demônio mexe. Imaginação, você está rezando e aparece imagens pornográficas. Tanto vai ser homem, isso acontece mais com homem. Mas com mulher pode acontecer, não sei que não sou mulher, né? Mas acontece, mulheres? Divina tentação, sim, imagens, pode acontecer, né? Pronto. Então, ou pode vir em outras áreas, sei lá, a imagem de alguém que você tem ciúme vir na hora, a sua imaginação, você imaginando, meu marido está onde e tal, e começa a voar a sua imaginação, entendeu? Então é o demônio trabalhando na imaginação, entenderam? Sempre é o demônio, às vezes, nem sempre. Entendeu? Nem sempre. Às vezes pode ser só a nossa carne, o nosso homem velho, a nossa mulher velha mesmo. Entenderam? Às vezes... Aí o que acontece? Então essas imaginações loucas, por exemplo, comigo acontece que algumas vezes eu ia muito comungar e às vezes vinha pensamentos de blasfêmia contra Deus na minha imaginação. E eu ficava assim, eu comungo, não comungo. Depois que eu fui estudar mais um pouquinho, rezar, eu entendi que ali é uma ação do demônio para que eu não comungue. E não tem pecado nenhum, entendeu? Ele quer que eu consista naquele pensamento. Uhum. Mas tem bastante também, quando ela ia rezar, que eles sentiam sacramento, eu não lembro, mas todo mundo isso. Certo. E ela tinha também, né? De impureza, Santa Catarina de Sena. Ela foi tentada muito a impureza, muito forte mesmo. Teve uma vez também que Santa Teresinha se sentia tão digna de comungar Jesus, né? Que era o menino tentando. Isso. Quando ela foi comungar, ela recebeu duas ordens. Isso. Porque Santa Teresinha, ela dizia que se sentia muito indigna de comungar Jesus, entendeu? Aí uma vez ela estava nesse questionamento se comungava ou não. Aí quando ela foi comungar, ela recebeu 2 hóstias. E ela ficou muito feliz porque era uma demonstração de amor de Deus a ela. A comunhão normal e um presente de Jesus por ela ter vencido aquilo, né? Aí ainda sobre a memória, como é que o demônio age? Geralmente a gente só lembra daquilo que não presta, não é? Meu Deus, aí lembra daquela raiva que você teve, ou de uma preocupação. Então o demônio age muito para nos distrair na oração ou na nossa vida mesmo, na nossa vida no dia a dia. Então ele vai trazendo só coisas. Você às vezes fica remoendo, pecados foram perdoados há 15 anos atrás que já confessou bem, vem o demônio acusando e você lembrando, né? Então nossa memória ela é muito utilizada para nos acusar ou para nos fazer acusar os outros também, entendeu? Então, oi? A gente não dá bola, entendeu? Ou você reza com a sua memória mesmo, pedindo a Deus que vá curando e rezar insistentemente, né? Porque você cura a memória má com a memória boa. Como? Se o demônio está me lembrando as minhas ingratidões,
os meus defeitos, se pessoas se magoarem, eu vou fazer o que? Rezar por elas, louvar a Deus por elas, eu vou humilhar o demônio. Entendeu? Se ele está me fazendo trazer isso, eu uso aquilo contra ele. Mas não é me achando mais do que um demônio, não. Porque Santa Gema Galgani, por exemplo, seguindo a diretora espiritual dela, né? Ela apanhava muito do demônio. Ele levantava ela pelos cabelos às vezes, e as pessoas chegavam e ela estava levantada. Aí, mas tinha vezes também que ela metia surra no demônio. Como se dá isso, eu não sei, que eu não sou santo, né? E o demônio é puro espírito, né? Não é um espírito puro, é puro espírito. Mas ela, de alguma forma, ela conseguia, de forma mística, bater no demônio, entendeu? Aí ela ficava rindo. Aí o diretor espiritual dela proibiu dela ficar rindo, né? Porque poderia ela ser tentada pela soberba de ficar batendo no demônio, entendeu? Então, ora ela apanhava, ora ela também dava, né? Santa Gema Galgani. Então, vamos lá, memória. Então, a memória má é curada pelo louvor a Deus, entendeu? Da nossa memória. Era isso que os israelitas faziam, o povo de Deus, lembrar a sua história de salvação. Quando você lembra a sua história de salvação, você está tampando as brechas do demônio entrar para lhe acusar, entendeu? Memória. A afetividade, que é o nosso assunto, essa é perigosíssima. Por quê? Atitudes concretas onde o demônio mexe. Vocês acham que o homossexualismo é só uma coisa humana? Não, tem o dedo do demônio. Eu não estou dizendo que quem é homossexual está possuído, não. Claro que não. Mas existe uma investida do demônio tanto na mídia como nas pessoas para que confundam elas a esse nível, entendeu? Da afetividade. Então existe uma investida do demônio muito forte nessa área. Porque, por exemplo, uma pessoa que não é casta, não é só homossexual. Qualquer pessoa que não vive a pureza do corpo, ela fica fraca. Ela não tem fibra para lutar contra nenhum outro pecado. Nem contra outras coisas. Ela é uma pessoa sem vida. Porque a castidade nos dá uma força espiritual forte, entendeu? Uma força, agora ficou redundante, uma força espiritual forte, né? Uma força mesmo, contra o mal. Por exemplo, São Tomás de Aquino falava que o homem que não é casto, puro, uma mulher, não pode fazer teologia. Porque a mente dele fica embotada. É como se bloqueasse. Ele pode aprender, mas ele não aprende os segredos do coração de Deus. Entendeu? Santa Faustina falava que ela preferia um dia diante do Senhor, um dia de retiro, do que ela ler inúmeros outros livros, entendeu? Ela aprendia muito mais. E por experiência, eu leio bastante e eu percebo isso. Tem vezes que numa oração pessoal, no estudo bíblico, a gente aprende mais do que ter lido vários e vários livros sobre aquele assunto, entendeu? Existe uma iluminação. Todos vocês têm essa experiência, né? Então, uma certa vez também, só fugindo um pouquinho, Santo Tomás de Aquino perguntou para São Boaventura, um grande místico também, né? Franciscano. Aonde está o teu conhecimento? Onde é que você aprende? Cadê os teus livros? Aí ele abriu a porta e ele falou assim: aqui está aonde eu aprendo. Aí tinha a cruz. Eu aprendo aos pés da cruz. Então, se os nossos afetos a gente aprender de Jesus, a nossa afetividade a gente vai ordená-la para o amor, né? Mas hoje o demônio investe como? O adultério é uma afetividade ferida. A masturbação é uma afetividade ferida. O ficar com um encontro, uma afetividade ferida. O viver sempre isolado nos cantos, no shalom, em panelinha ou sozinho, uma afetividade ferida. Entenderam? Um sempre está desconfiando do esposo ou da esposa, afetividade ferida. Ciúme doentio, afetividade ferida. Cobrança excessiva nas amizades, afetividade ferida. E por aí vai, entendeu? E é só o que nós temos, né? Afetividade ferida. Desconfiar dos outros sempre, sempre, sempre. Uma afetividade ferida. E por aí vai. Aí nós vamos aprender com a afetividade de Jesus. Fala os santos o seguinte: o que não foi assumido, não foi redimido. O que não foi assumido, não foi o quê? Redimido. Isso quer dizer o quê? Tudo que Jesus assumiu, ele redimiu, ele salvou, ele santificou. Então Jesus tinha afetividade como homem? Tinha. Ele tinha vontade, inteligência, memória, afetividade, imaginação, entendeu? Mas tudo isso ordenado, o demônio não tinha acesso a nenhuma dessas áreas, claro, né? Então a afetividade de Jesus é um exemplo para nós, de Nossa Senhora e dos santos, entendeu? Como é que eles ordenaram? Estando diante de Deus, entenderam?
E percebendo, o autoconhecimento ele ajuda muito. O autoconhecimento. Se você começa a perceber que você é uma pessoa que desconfia muito, você tem que começar a rezar acerca dessa desconfiança. Se você é uma pessoa que sempre, por exemplo, é tentado o que mais? Deixa eu ver aqui. Há um pecado que seja nessa área da castidade, né? Até mesmo quem é casado. Tem coisas que casado não pode fazer, você sabe, né? Certas coisas pode ser uma afetividade ferida. Você quer ver certas coisas no seu casamento que uma afetividade ferida perde, entendeu? Uma coisa que às vezes é muito confuso aqui é que as pessoas confundem afetividade com sexualidade. Aí daí que os homossexuais entram muito nessa. Eles são enganados, são vítimas disso. Porque as pessoas acham que, por exemplo, eu senti o desejo de namorar com um rapaz, eu tenho que namorar com ele? Eu senti, entendeu? Os meus sentimentos devem mandar em mim, como você acabou de falar. A gente tem vontade de pegar a faca e matar alguém, a gente vai fazer isso aí? Não. Os sentimentos devem ser dominados, mas esse domínio não é um domínio carrasco, não. Nós devemos ser senhores de nós mesmos. Não é Jesus que é o Senhor, não é. Mas Jesus que é o Senhor nos faz senhores de nós mesmos. Nós só podemos entregar nossa vida a Jesus por inteiro quando nós a temos nas mãos. Entendeu? Tipo assim, se eu não sou inteiro, como é que eu vou me dar inteiro para Deus? Não tem condição, entendeu? Claro que a gente sempre vai lutar para ser inteiro, mas tem pessoa que é todo bagaço, né? Todo esbagaçado. Tem gente que está mais ou menos, né? É só uma perna quebrada, um braço. Então, a questão da homossexualidade, voltando um pouquinho, é muito confusa, porque as pessoas acham que esse sentimento por um outro homem, este desejo, ou por outra mulher, pessoa do mesmo sexo, é algo que define a identidade dele. Sexualidade não é afetividade, é identidade. Identidade, tipo, o que é identidade? Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Então Deus nos criou para sempre como filhos dele. Claro que isso se planifica no batismo, né? Se eu for para o inferno, continuo sendo filho de Deus? Sim. Deus nos criou homem e mulher? Sim. Então Deus nos criou para sempre. A pessoa que arrancou tudo ou colocou tudo, se fez um bocado de coisa, ela vai ressuscitar ou para o céu ou para o inferno com um corpo de mulher e de homem. Não é para a cirurgia que ele fez, não, entenderam? É algo que é irrevogável, esse dom do nosso corpo, entendeu? É para sempre. Então, aqui é a nossa sexualidade, entenderam? Que se expressa no corpo. Aí, a afetividade entra noutra área, como? Um homem reza como homem. Uma mulher reza como mulher. Um homem prega como homem, a mulher prega como mulher. E assim a gente vai. O homem cozinha como homem, a mulher cozinha como mulher. A mulher dirige como mulher. Vou já misturar aqui, né? Falando assim direto. Ou seja, imagina que eu chego aqui, aí estou. Irmãos, vamos agora nos nossos braços. Para quem vê, acha que tem. Eu acho uma bobagia, né? Não absurdo, né? Ou então a irmã toda. Vamos estar nossa irmã agora. Toda marrenta aqui, né? Tem pessoas feridas nessa área? Tem, a gente deve entender. Às vezes ela tem um trejeito, mas ela não é homossexual, né? Ou às vezes ela tem um trejeito e de fato tem a tendência, mas não tem a prática homossexual. A igreja nunca condena o homo, né? Mas ela procura orientar que a prática nunca existe. O homossexual deve viver a castidade. Uma pastora do grupo, ela não era aqui. Ela morava só com os irmãos dela. E ela só para o jeito dela, ela ia para mim e sentava assim, ó. Ah, é? Casa dos irmãos dela, ela tinha 7 irmãos e ela só era de mulher. Aí todo mundo direitinho na fila para pegar a porta do Cristo, ela dizia. Uhum. Ou seja, isso é perceptível, né? Tipo, a gente vai para a capela, orientação para as irmãs. Ainda bem que tem pouca gente, mas a gente vai orientando, né? Meu irmão, você vai rezar na capela. Imagina um irmão rezando na capela. Tá, será que pega a tinta aqui? Pintaram hoje, foi? Não, já pintaram hoje, mas pode pegar no chão. Não, mais um exemplo, né? A irmã senta, tudo bem a irmã sentar assim, mas a irmã sentar assim numa capela onde tem um bocado de irmão e ela fica toda à vontade, é sentar de homem isso aqui, gente. São coisas mínimas que parece besta, mas que você vai ferindo
Ah, mas eu não quero pecar, mas tem irmãos ali que são feridos. Entendeu? Outras pregações eu já falei com irmãs aqui, ó, orientando sobre isso, né? Porque a gente deve ter esse cuidado, são coisas pequenas que a gente deve ir corrigindo, entendeu? Imagina, por exemplo, hoje eu estava com a blusa um pouco curta, né? Sem entrar em detalhes, né? Aí o gesto mandou baixar um pouquinho a blusa, né? É uma orientação, então se eu vou com a blusa curta, aí para a capela, aí eu me deito lá na capela, a blusa mostrando minhas costas todinha e outras coisas mais, entenderam? Então não estou expressando a minha afetividade de forma ordenada. Os meus, todo o meu ser, meus afetos, sentimentos, emoções, devem ser ordenados para o amor, entendeu? E para a santidade do irmão. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta sobre afetividade nessa área aqui? Se eu for abraçar, eu tenho que abraçar como o quê? Eu como homem, né? Aí chega aqui, ó, aí sou mulher, né? Um exemplo aqui. Aí, e aí? Show? Expressões mais masculinas. Mas isso quer dizer eu faço isso, tem problema? Não é que tenha. Às vezes tem uma pessoa que você vai evangelizar, às vezes chama mais atenção fazendo alguns gestos, né? Mas tem certos cuidados para não extrapolar, entendeu? Não quer dizer que quem faz isso está no pecado, não, nada disso. Mas ter cuidado com os excessos. Não quer dizer que uma coisa ou outra não possa, entenderam? Mas um homem, aí começa a abraçar outro da forma, né? Uma vez o Rodrigo deu uma pregação aqui, que é o seminarista, aí, dois irmãos se encontrando aí. Ui, né? Isso é coisa de homem. Mais mulher do que as mulheres. As mulheres assim, e aí, cara, né? E começa a correr e se agarra. Não é forma de se expressar. Claro que é de dentro para fora. Mas o fora tem que ter alguma coisa. Eu sou homem, e fora é toda mulher. Aí o pessoal vão ver só fora, né? Não? Ninguém enxerga a alma dos outros, não. Só Deus. Amém? Até aqui? Partilhei com o irmão. O que você entendeu até agora? Se não entendeu nada, não partilha não, viu? Tá acabado, né? Foi liberado, não? Beijo não. Eu consegui o Antônio para vir me pegar, ele vai já me deixar. Amém? Só um detalhezinho aqui, ó. A gente fala assim: vou fazer o que meu coração está pedindo. Coração na Bíblia quer dizer o centro das decisões. Então, o coração está mais ligado à vontade, não é à afetividade, entenderam? À vontade. É indecisão. A palavra decisão quer dizer dar uma cisão, dar um corte. Eu romper com algo para decidir por outro, né? Isso é uma decisão. Uma pessoa decidida, ela está disposta a renunciar e abraçar novas coisas, né? Essa é uma pessoa decidida. Vocacionado tem que ter decisão, né? Postulante também. Obra também, viu? Então vamos lá, o coração sendo as decisões. Então, no mundo bíblico é isso. Então a gente não pode falar assim, eu vou fazer o que o meu coração pedir. Fala lá em Jeremias assim. Isso é Jeremias 17, não estou lembrado agora, mas provavelmente sim, vou olhar. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Aí fala, só Deus que esquadrilha os corações, ou seja, vê os detalhes. Porque quando fala coração, a gente imagina isso aqui que bate, né? Coração é o centro da nossa alma, entendeu? Onde Deus habita, no mais íntimo. Não é esse que faz tum-tum, não. Não é esse órgão, não. Entenderam? O que acontece também. Vou olhar só Jeremias 17. Pode procurar para mim se é. Jeremias 17. Dentro da questão do coração aqui, o centro das decisões, Deus habita no mais profundo de nós, sim ou não? Eu falei, sim.
Santo Agostinho fala que Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. A expressão que ele usa, se fosse usar no português, ele está mais dentro do que dentro, dentríssimo. Mas existe essa palavra no português, dentríssimo? Não, não tem. Ou seja, existe a pessoa que está dentro e alguém que está mais dentro. É como se... O pecado está dentro de nós, sim ou não? Tá. Só que o pecado não atinge esse núcleo da nossa alma, onde Deus habita. É chamado isso na teologia inabitação de Deus. Que a inabitação é Deus que mora em mim, a Trindade. Entenderam? Inabitação divina. Deus que habita em mim. Então, dentro da minha alma, no centro, está o rei. Lá é o castelo interior, entenderam? As moradas de Santa Teresa, né? Então, quem reina lá, quem é? Deus. Pelo menos é para reinar, né? Se a gente não bota dos senhores. Mas ele é o centro. Então, quanto mais nós rezamos, mais nós aproximamos a nossa vontade do centro, do trono, que é de Deus, da Trindade, entendeu? Quanto mais nós amamos, rezamos, procuramos viver o carisma, mais perto de Deus a nossa vontade está e mais a nossa vontade se configura com a vontade de Deus, entenderam? E a nossa inteligência também. Uma pessoa que reza é inteligente. Se você vê alguém dando mancada uma atrás da outra sem parar, mancada, burrada, uma atrás da outra, olhe, ele deve estar dormindo muito na oração. Ele vem para a oração e cochila e ronca, mas não deve estar rezando não, porque Deus vai nos orientando. Nós podemos ter mancadas sim, mas direto sem parar, toda decisão contraditória, que a nossa inteligência é iluminada por quem? Por Cristo, por Deus, pela Trindade. Então, quanto mais eu rezo, mais a minha inteligência vai ficando aguçada. Quando eu falo inteligência, não é conhecimentos não, entendeu? Mas é de compreender a vontade de Deus para a minha vida. Então, a minha vontade, a minha inteligência se aproxima de onde? Do centro, que é Deus, da minha alma. Fala Santa Teresa, onde está o rei, está a corte. Quanto mais perto de Deus, mais perto dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora, entenderam? Essa comunhão, né? A corte do rei. Aí voltando, quanto mais a minha vontade e a minha inteligência se aproxima de Deus, isso se dá o nome, vontade mais inteligência, que nome se dá? Diga comigo, liberdade. Então, se eu uno minha vontade e minha inteligência, a vontade de Deus, eu vou ter uma liberdade interior. Essa liberdade interior me ajuda a lidar melhor com meus afetos desordenados, entenderam? Vontade mais de quê? Vontade mais inteligência, da liberdade, né? Isso unido a Deus, né? Vontade de Deus. Aí gera o quê? Uma maturidade também afetiva. A pessoa madura nos afetos. Ela sabe ouvir uma rejeição e ela sabe ouvir também um elogio. Por exemplo, o padre Dalmário, ele contou algo que também os santos contam. Eu não sei se ele fez mesmo isso. Eu creio que sim, ele falou, né? Ou se ele trouxe para a vida dele o que os santos fizeram, só contando mesmo, né? Os santos faziam o seguinte, alguns iam para o cemitério e falavam um monte de coisa com o defunto, né? Amando do diretor espiritual deles. Aí o defunto não dizia nada, legal, né? Aí depois ele elogiava o defunto. O defunto também não dizia nada. Estranho, né? Claro que não, né, gente? Aí o diretor espiritual dele perguntava, né? O que foi que o defunto falou quando você escarneceu dele, zombou? Nada. E quando elogiou? Nada. Seja a mesma pessoa diante dos elogios e diante das perseguições e dos escarnecimentos, entendeu? Esse é um homem equilibrado, que diante do elogio ele não se envaidece e diante da crítica ele não fica acabado, abatido. Porque às vezes a nossa identidade é tão desordenada que uma criticazinha, tipo assim, a Sanaia vai chamar a atenção da Silvani, do pastoreio, ela, vou mais não, esse Shalom, não. A gente exigente, a gente dá a vida por esse Shalom, faz tudo, briga com o esposo, vem pra cá e tarará, e tarará, tarará, tarará. Aí a pessoa, por conta de uma chateação mínima, ela se afasta, o quê? Uma imaturidade afetiva extrema, entenderam? Ou então eu vou acompanhar, aconselhar a menina, porque não tem quem a acompanhe naquele período, um exemplo. Aí a criatura se apaixona por mim. É uma imaturidade afetiva. Não pode acontecer nunca não, de ser de Deus? Pode, mas é muito raro. E, geralmente a pessoa se apaixona por Deus que está em nós, entendeu? Mas ela não sabe separar isso. Como ela é carente, é a carência
afetiva. Ela não recebeu afetos, entendeu? Ou pelo menos ela não soube receber, ou recebeu de forma má, errada. Então ela vai trazer tudo isso cobrando dos outros, entenderam? Excessivo. A codependência, isso aqui é uma desgraça medonha. A codependência, o que seria a codependência? É alguém que vive escravo de outra pessoa. Isso pode ser uma codependência, pode existir numa amizade, num casamento também é uma amizade, entre pai e filho, mãe, filho e filha. A pessoa só faz tudo o que o outro quer, só vai para onde ele vai. Ele é um escravo e um capacho. Para ter o codependente, tem o dependente afetivo e o codependente. Existe o que manda e o que obedece. Os dois têm que estar, entenderam? Se um romper o laço, não vai existir codependência. Se eu percebo que uma pessoa é escrava de mim, eu não alimento, ela vai ser minha escrava? Não, porque eu não estou querendo. Ela pode sofrer muito, mas ela não vai ser codependente não, porque eu não estou alimentando dependência nenhuma dela, entendeu? Então a dependência afetiva é uma grande desgraça, porque a pessoa esquece Deus e coloca aquela pessoa no lugar de Deus. Eu só fico no pastoreio se fulano tiver. Fulano sair, deixar de ser meu pastor, eu saio. Eu só sou acompanhado se for por fulano, só ele me entende. É o quê? Uma dependência afetiva. E se aquele, e às vezes pode acontecer, de alguém que acompanha ter aquilo. Uma coisa é a pessoa perceber que ela precisa ser acompanhada há mais um tempo. Outra coisa é ela não querer deixar nunca aquela pessoa. Não, ele é meu filho, amado, querido, e eu vou com ele 4, 5, 6 anos, e a pessoa toma posse da pessoa como se fosse um objeto. Isso pode acontecer. Tanto com quem é formador, como quem é formando, como quem é acompanhador, como quem é acompanhado, entendeu? Isso é muito sutil. E às vezes a gente não percebe. E a gente começa a chamar de vontade de Deus aquilo que é carne, aquilo que é homem velho e mulher velha. Tem que ter cuidado com essas coisinhas, entendeu? Certos cuidados. O padre Anderson, Canção Nova, chamava isso também, em alguns casos, quando é homem, mulher, mulher, de homossexualidade passiva. O que seria isso? É alguém que não tem uma tendência homossexual e nem tem a prática, mas ela fica dependendo de uma pessoa do mesmo sexo, sempre. Ela não consegue ter laços com outra pessoa, só com alguém do mesmo sexo. E ela depende de forma desordenada daquela pessoa, entenderam? Só confia nela, só partilha com ela, tarará, tarará, tarará. Vive aquele mundo fechado. As amizades sadias, elas são o quê? Inclusivas ou exclusivas? Inclusivas ou exclusivas? Ela inclui ou exclui? Ela inclui. Se a Daniela é minha amiga, eu digo, ela é tão minha amiga que é só minha. Isso não é amizade, não. Isso é um inferno, é uma desgraça. Isso aí para a pessoa que vive, entendeu? Porque o céu é vida fraterna. Se a Isabel é minha amiga, então ela é um dom para mim, eu quero esse dom que é maravilhoso para a Dani, entendeu? Esse dom eu quero compartilhar. Porque quanto mais eu doar esse dom, mais ele vai ser meu. Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Não é uma troca para receber, mas isso é normal acontecer, entendeu? Quanto mais eu me dou, mais eu me esvazio. E se eu estou esvaziado, eu tenho espaço para receber, entenderam? Um problema também na afetividade são pessoas, eu tenho esse problema, estou tentando mudar, que só quer ajudar, não quer ser ajudado às vezes. Eu estou tentando mudar isso. Mas você só quer aconselhar, só quer acompanhar, só quer rezar, só quer aconselhar. E você nunca vai pedindo ajuda dos outros, entendeu? Isso é muito perigoso, porque isso é uma autossuficiência, é um complexo de superioridade, isso é muito perigoso. Como é que eu vou treinando isso? Eu chego no Shalom, às vezes, peço para o irmão, seja ele qual for, para rezar por mim, para que vá se quebrando toda a autossuficiência, entendeu? A gente deve exercitar isso, a humildade, né? Tentar exercitar isso para que ela comece a existir dentro de nós, entenderam? Então, alguém que não precisa de ninguém, uma independência afetiva total, já é o avesso do dependente afetivo, né? Eu não preciso de ninguém, para mim ninguém faz falta. E essa independência, ela é perigosa também. Esse chamado de orgulho, né? O orgulho, a soberba, né? Até aqui entendido? Tranquilo? As 4 cordas do coração, segundo Santa Teresinha, se eu não me engano, é a corda paterna ou materna,
corda paterna ou materna. A corda fraterna, que é dos irmãos e irmãs. A filial e a esponsal, vou repetir. A corda paterna ou materna, a fraterna, a filial e a esponsal. Ou seja, nós nos relacionamos com Deus de forma, Ele como Pai, né? Mas nós também agimos para as pessoas como pai ou como mãe, sim ou não? Sim. Agimos com os outros e com Jesus também, como irmãos, irmãs, sim ou não? O relacionamento com Deus deve ser também como filho. Mas também em relação às autoridades, também esse relacionamento filial, com o padre, com o diretor espiritual, né? Com o formador filial. E o esponsal, ele se dá, aqui é mais para Cristo mesmo, né? E a sua igreja. A minha alma é esposa de Cristo. Os homens têm até dificuldade, alguns de falar, né? Minha alma é esposa, né? Mas não é algo afeminado, não. A nossa alma não é que tenha sexos, né? Masculino e feminino e tal. Eu não vou entrar nessa questão se a alma tem sexo ou não, né? Mas o que quer dizer o quê? Que a nossa alma, ela tem uma relação de intimidade profunda. O esposo e a esposa, ele tem o quê? Exclusividade, sim ou não? Eu posso ser pai de várias pessoas, sim ou não? Filho, eu posso ter várias pessoas como referência de pai também, não posso? De irmãos. Mas eu posso ter vários esposos, várias esposas. Então é um amor de exclusividade, de intimidade, entenderam? Esse amor de Deus por nós, de esposo e esposa. Amor esponsal. Por isso que ele é esse amor que se destaca, entendeu? E de fato inflama, né? Para terminar, o que Jesus, lá em João 11:35 fala, e Jesus chorou. Aí você perguntava, como é que a gente vai curar os nossos afetos, né? Olhando para como Jesus vivia os seus afetos. Jesus chorou, sim ou não? A gente deve estar contendo as nossas lágrimas, contendo elas. A gente deve conter. Às vezes no equilíbrio, né? Tudo no equilíbrio, né? Uma pessoa chorona demais, né? Tudo que chora. Já foi assim hoje, né? Deve ser mais. A pessoa também que não chora por nada, né? É estranho. Tem que ter esse equilíbrio, né? Mas Jesus chorava, então é um choro de alguém que é humano. Por exemplo, Jesus. Ele ia ressuscitar Lázaro ou não ia? Ia. Ele sabia que ia ressuscitar, sim ou não? E como é que ele chora? Porque chorar é próprio do ser humano, gente. Não tem pecado nenhum em chorar. É sinal de que é gente. Não é sinal de ser homem, soberano é gente. E Jesus mostra ali a sua humanidade de forma profunda. E ele vai redimindo as nossas lágrimas. Toda lágrima que você derramar, vá lembrando. E Jesus chorou. 2 vezes na Bíblia fala que Jesus chorou. João 11:35, a outra eu não lembro, é quando Jesus também, diante de Jerusalém, fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quem dera eu como uma galinha, fosse pegar como se pega os pintainhos e colocar, né, debaixo das minhas asas. Nessa hora Jesus chora também. Chora de forma profunda. No livro de Hebreus vai falar que Jesus orava ao Senhor com súplicas e lágrimas. Então Jesus chorava muito também. Mas um homem maduro. Chorava com maturidade, entende? Jesus sentiu agonia, Jesus se agoniou, sentiu angústia, sim ou não? Mateus 26, você pode ler do 42 seguintes, né? Ou do 40, Mateus 26, 40. Jesus lá fala, a minha alma, em Lucas ele fala isso, né? Quando ele fala da agonia. Minha alma está triste até a morte. Ou angustiada até a morte, depende da tradução. Jesus não tem vergonha de mostrar que a alma dele está angustiada, entendeu? Está com aquela dor que ele não consegue explicar que tamanho é. Ele usa essa expressão, né? É tanto que ele soa sangue. Isso é possível, soar sangue no ser humano? É. Numa dor extrema é. Mas que eu saiba, eu não, só escutei que Jesus soa sangue. Outras pessoas eu não escutei, né? Mas uma pessoa em dor extrema, em agonia extrema, ela é capaz de soar sangue. Entenderam?
tão forte. O suor vai se unindo ao sangue, tudo, né? E Jesus vai mostrar o que? A gente fala assim, Jesus não me entende. A gente pode pensar, né? Uma pessoa que sofreu isso na pele não entende uma agonia que você passa com seu filho, uma agonia que você passa com seu marido, ele não vai entender. Essa agoniazinha que é uma gota de água no oceano comparado à agonia de Jesus naquela hora. E ele via naquela hora, gente, imagine, toda a ingratidão da humanidade. Entenderam? Imagina você dar a vida por alguém e você saber que ela nunca vai ser agradecida por aquilo. Então, tanto a agonia moral entrava em Jesus, a angústia moral, que era vergonhoso, a agonia também pelas almas, o pecado que Jesus foi assumindo, como fala lá em Isaías 54, né, do servo sofredor, como ele vai falar, na verdade ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, ele tomou sobre si. Então ali a dor também do pecado da humanidade. Um só pecado nosso mortal, um pecado, já é terrível. Fala São Bernardo de Claraval, se possível fosse pegar uma alma condenada, um corpo de um condenado, não tem nenhum corpo de condenado no mundo não, lá só é a alma, né? O inferno. Na ressurreição final que vai ter o corpo condenado, entenderam? Mas se fosse possível colocar o corpo de um condenado no mundo, apodreceria o mundo todo com a caatinga. O corpo de um condenado só. Santa Teresa viu a alma de uma pessoa em pecado mortal, ela disse que nunca mais queria ver. É a coisa mais terrível do mundo. Ela não fala que ela viu, ela fala que uma pessoa viu. Essa pessoa era ela, porque ela é humilde, viu? Ela não é que nem a gente não, né? Eu vi, né? Não. Uma pessoa viu, né? Era ela. E ela disse que nunca mais queria ver uma alma em estado decadente daquele, entendeu? Terrível. Um pecado mortal. E a gente cometeu, sei lá quantos, 50, 80 ou 100, né? Fazer por ano, né? A gente está toda semana na confissão, eu fugi só um pouquinho do assunto aqui. No castelo interior, as moradas, para você estar na primeira morada e se manter nela, primeira morada é não cometer mais pecado mortal. Porque quando você comete pecado mortal, você saiu da morada. Aí quando você se confessa de novo, você entra na morada. Tem pessoas, e a maioria de nós passa a vida todinha só na primeira morada, entrando e saindo. E se não tiver cuidado, ainda morre fora da morada e vai para o inferno, né? Entenderam? Então deve ser uma luta. Os nossos afetos atrapalham muito nisso, mas podem ajudar muito. Então, olhando para os afetos de quem? De Cristo. Jesus teve essa agonia, então eu vou sofrer com ele, eu vou unir. Isso é oração, entendeu? Eu preciso, na hora da agonia, lembrar da agonia de Jesus. Eu preciso também lembrar com Jesus, João 2,13. João 2, versículo 13. Que Jesus foi preparando o chicote. Ele preparou, viu? Ele não foi um desequilibrado, não. Pegou um chicote pronto, não. Ele foi amarrando. Ele não foi maquiavélico, não. Mas ele preparou o chicote com todo carinho. Não fala que ele agrediu ninguém, não. Mas fala que ele virou as bancas, ele virou tudo lá. Ele de fato, ele teve raiva. Mas ele pecou? Não. Porque a raiva, quando ordenada em Deus, ela não é pecado. Geralmente a nossa raiva é pecado, porque nós somos todos desordenados, né? Aristóteles, ele falou assim uma frase bem interessante. Falou para o escravo dele, né? Eu não vou bater em você agora porque eu estou com raiva. Quando eu estiver calmo, eu vou lhe corrigir. E é isso que os psicólogos falam. Deve corrigir quando? Quando você está calmo. Uma pessoa equilibrada, ela consegue fazer, sabe o quê? Nos seus afetos. Ela consegue... Teve a raiva, ela não executa lá a ação. Depois que passa a raiva, ela vai lá. Isso é alguém totalmente equilibrado. Meu filho, você vai apanhar agora, certo? Por causa disso. E você se ira naquela hora. Mas você não se ira com a ira má, uma ira correta. E você dá uma correção à pessoa. Eu falo correção, não é bater, pode ser um castigo, você se ira contra aquele erro dela. Isso aqui é uma pessoa totalmente ordenada em Deus. Ela precisa mais de santidade. Porque alguém que fazer isso é muito amigo de Deus, entendeu? Muito. As pessoas devem controlar quando com raiva, porque não dá certo. Com raiva a gente não dá certo. Infelizmente, às vezes, uma vez eu já peguei um armador para tocar na cabeça do sobrinho. Já peguei um tijolo bem grandão assim para jogar nele. Eu com raiva, assim, ou a pessoa sai de perto de mim, então eu não saio. Porque o que eu tiver na mão, eu jogo. Por isso, gente, que nas crises,
A gente não deve tomar decisão numa crise. Ah, eu estou com crise vocacional, eu vou sair da vocação? Não. Eu estou com crise no meu apostolado, eu vou sair? Não. Estou com crise no meu casamento, não aguento mais não. Gente, a crise, a palavra crise vem da palavra crisol, quer dizer purificação. Na purificação nós amadurecemos, é a via purgativa. Lembra lá, né? Falta dar o CD para ti, né? A via purgativa. Eu preciso, na crise, me decidir por Deus e deixar que Deus realize a sua obra e cooperar com ela. Porque na via purgativa eu coopero com Deus, entendeu? Nas outras, nem tanto, mas na purgativa, sim. Então eu tenho que passar por aquela crise, porque tem uma crise, aí eu pulo, eu estou em alto mar, no barco, aí deu a crise, eu pulo, eu morro afogado. Aí eu saio da vocação, em crise, aí para voltar o negócio é difícil. Eu saio do apostolado, por exemplo, aqui mesmo, está sendo gravado, mas vou falar. Às vezes aconteceu de ministérios aqui, que eu não vou citar o nome, né? Sair do ministério as pessoas, porque estavam em crises, e as ovelhas, seja lá no pastoreio ou em outros ministérios, ficar sem pastor. Sem explicação nenhuma. Aqui a gente não precisa julgar o irmão, nem condenar. Cada um tem sua realidade. Mas vamos nos colocar no lugar de quem ficou sem pastor. Não é triste? Mas a Silvania acompanha a Isabel, aí de uma para outra ela não consegue lidar com a crise, ela vai-se embora, a Isabel fica 3, 4 meses de acompanhamento, e ela já estava prestes a cometer atrocidades, e precisava de acompanhadora, e aí? Então, nas crises, lembremos das almas que Deus nos confia. Entenderam? Não vai lembrar da raiva do irmão, não. Lembre de Deus e das almas que Ele te confia. Crise é tempo de viver bem a nossa afetividade na crise. Entenderam? Que é muito fácil. O negócio apertou, não sinto mais nada, não sinto mais nada. E a gente só quer sentir, né? Não. Está sentindo nada? Momento que você vai amadurecer a fé. Você vai fazer pela sua vontade, pela sua inteligência. Entenderam? Amém?